coisas que eu faria diferente antes de publicar o meu primeiro conteúdo. Então, eu sempre tive dificuldade de produzir conteúdo pra mim, apesar de eu trabalhar produzindo conteúdo pras pessoas. Então, é bem mais fácil a gente pensar no nicho das pessoas. Agora, pra mim, eu sempre tive essa dificuldade. E agora, gravando esse vídeo aqui, eu tive alguns insights que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira coisa é escolher um assunto que seja leve pra mim. Sabe, que eu me sinta confortável em falar desse assunto todos os dias, que não seja um peso, que eu não tenha que parar pra escrever roteiro, pra fazer tudo certinho pra falar, porque isso vai dificultar meu processo de constância, de frequência. Então, escolha uma área que você domina e uma área que você gosta, mesmo que você ainda não tenha um produto, tá? Porque talvez você possa ser de uma área, seja especialista em uma área, mas você se sente mais confortável em falar, em estudar, em procurar sobre outro assunto. Então, começa a falar sobre outro assunto que você se sinta mais leve, sabe? Que você sinta vontade, sinta gosto de falar sobre aquilo, mesmo que você ainda não tenha um produto, porque é a audiência que vai dizer qual produto que você vai criar, sabe? Então, pode ser uma coisa que você nem imagina, sabe? Então, só começa a produzir conteúdo que mais pra frente, depois que você tiver audiência, você cria um produto. Então, esse é um problema do seu eu do futuro. Então, eu faria isso diferente no meu início, tá? Outra coisa também é decidir logo o que eu vou falar, porque assim, eu fiquei muito travada porque eu tinha muitas opções. Eu sei fazer várias coisas, aí todo mundo diz, começa a criar um conteúdo sobre algo que você gosta, sobre algo que você é boa, sobre algo que as pessoas te perguntam muito que você sabe fazer. E aí eu tenho esse problema de que eu sei fazer várias coisas e eu gosto de várias coisas. Então eu sempre fiquei muito na dúvida e isso me travou por muito tempo. Muito tempo. Eu não decidia o que eu iria focar, sabe? Então isso me prejudicou muito. Então o que eu faria diferente era decidir logo. Qual é a melhor opção que eu posso decidir agora, neste momento? Pra poder eu agir logo, sabe? Então eu não me fiz essa pergunta e aí eu acabei postergando. Tipo, semana que vem eu escolho, semana que vem eu defino, e nunca ia pra frente. Então, hoje, eu sentaria e decidiria logo. Por mais que depois eu me arrependesse, eu posso mudar de ideia. Daqui a 2, 3 semanas, daqui a um mês, posso mudar de ideia e tá tudo bem. Porque eu me permiti experimentar, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, se aquele conteúdo é legal, se as pessoas gostaram. Então, eu só vou ter essa métrica se eu agir logo. Então, eu faria diferente. Eu me faria essa pergunta e decidiria logo, tá? Outro ponto também, que eu já até citei, é começar mesmo sem ter um produto. Que às vezes você não sabe o que você vai criar, você não tá deixando a vida te surpreender, as pessoas, o teu público te dizer o que eles querem, porque muitas vezes é isso, você vai ter um sucesso no conteúdo e com um produto que você nem imagina. Então comece mesmo sem ter um produto, porque muitas das vezes eu fiquei presa no tipo, mas eu quero vender tal coisa, então eu preciso pensar no conteúdo pra me vender essa coisa. E eu nem tinha testado, eu nem sei se as pessoas queriam mesmo aquele produto ou aquele serviço, sabe? Então, se for pra dar um conselho, eu diria, começa a produzir conteúdo mesmo sem ter um produto. Outra coisa também é não me preocupar muito com os erros na hora de gravar, né? Com a edição e tudo mais, que muita gente que vai começar agora, né? A gravar, a postar, fica nervosa, fica com receio de errar e tal, e faz uma edição muito robusta, muito detalhista, sabe? Com esse medo de errar, o medo do que as pessoas vão achar, sabe, dos conteúdos. Então eu faria diferente. No começo eu também fiz muito isso, tá? Então eu faria diferente isso. Até porque hoje o que tá em alta são conteúdos assim, mais orgânicos, mais naturais, que a gente só liga a câmera e fala, sem tantas edições. Então as pessoas estão preferindo consumir mais conteúdos assim, que vão de contra conteúdos super produzidos, conteúdos com IA principalmente. Então as pessoas estão meio que cansando disso. Então quanto mais conteúdo você conseguir fazer assim, só ligar a câmera e falar, sem tantas edições, sem se preocupar tanto com erros, mais chance você tem de dar certo, porque as pessoas estão gostando muito de consumir conteúdos assim. Eu falo por mim mesma, eu prefiro muito consumir conteúdos assim do que super elaborados, sabe? Então tudo isso eu pensei recentemente, sabe? Eu refleti e entendi que se eu fizesse essas coisas diferentes, ia ser muito mais fácil meu processo de produzir conteúdo. Então por isso eu decidi aqui compartilhar com você pra te ajudar também. Então testa, pega algumas dessas dicas aqui e já faz hoje ou amanhã. Não deixa muito pra depois, porque isso aqui é um jogo de longo prazo. E um jogo de constância também. Então você só vai ficar bom, você só vai ter audiência, uma tribo, né, uma comunidade lá na frente, se você começar hoje. Exatamente do jeito que você se encontra hoje, porque a cada dia você melhora, é um processo. Então começa logo e depois me conta aqui como foi.